Olá, amigos e amigas, começando mais um vídeo. Esse tem como tema: qual é o problema da vaidade, do melindre e do orgulho? Agradeço a vocês que assistem aos meus vídeos, deixam comentários, quando gostam do vídeo deixam até um like também, inclusive compartilham o vídeo. E mais uma gentileza que eu vejo que vocês fazem, e fico muito grato por isso, que é se inscreverem em meu canal de palestras aqui no YouTube. Fico muito grato por isso mesmo. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho, desse pequeno trabalho de divulgação das coisas que são boas, que são belas, para que a gente lembre-se de que a vida tem sim problemas, tem dificuldades, é trabalhosa, mas a vida, ela nos foi dada por Deus, e a qualidade da vida que nós tanto sonhamos ter depende das nossas ações, ações que vão trazer consequências. Então, se eu estou com problemas em minha vida, eu tenho que levar em conta que eu sou o autor delas, e eu tenho que trabalhar no sentido de superá-las, porque Deus quer isso. Deus é um pai bom, misericordioso, que quer o bem dos seus filhos. Mas a lei exige que nós que trabalhemos no sentido de termos uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida com mais alegrias. Por isso vamos então falar de 3 problemas que atrapalham a nossa vida, que nos trazem tristezas, problemas também, que é a vaidade, o melindre e o orgulho. No Espiritismo, o orgulho ele é considerado a chaga da humanidade e a principal enfermidade do espírito. Nós somos espíritos. Agindo dessa forma, o orgulho como o pai de todos os males e obstáculos ao progresso. O orgulho é um amor próprio desordenado, desequilibrado, que gera superioridade e isolamento. Enquanto o Espiritismo propõe a humildade e a caridade como os remédios para essa imperfeição. Já o melindre é filho do orgulho. Ele leva a criatura a situar-se acima do bem de todos. E a vaidade é aquele desequilíbrio que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita, por exemplo, ele se melindra, é porque ele se julga mais importante que o espiritismo. Ou quando qualquer irmão nosso de outra crença religiosa se julga mais importante do que a própria crença e pretende ser mais importante e melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Esse é um problema de quem se melindra. Já a vaidade é aquela valorização exagerada da própria aparência, conquistas ou qualidades impulsionadas pelo desejo de admiração alheia, e gera e reflete busca por aprovação social, exibicionismo ou soberba, frequentemente vista como futilidade. E hoje nós temos as redes sociais, onde as pessoas podem criar imagens através da inteligência artificial e colocam essa imagem. E em grande parte das vezes não sabemos se aquilo é verdadeiro mesmo, se a pessoa esteve nesse ou naquele lugar, ou se é uma criação da inteligência artificial. Isso tudo para mostrar vaidade, que é um problema. Claro que cuidar da aparência de forma normal e natural é normal. O problema é o excesso, querer aparecer aquilo que não se é mais, ou nunca foi. O melindre, por outro lado, ele gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade,
e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Lembrando que a porcelana é um material, um vidro, extremamente frágil, que até com um pequeno barulho ele acaba se estilhaçando. Basta ligeira observação para encontrar essa sensibilidade de porcelana a cada passo. Temos, por exemplo, o diretor, que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Temos o médium, no caso do espiritismo, advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo das reuniões. Existe aquele comentarista advertido fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se cala literalmente na inutilidade. Temos o colaborador de sites na internet que vê o artigo recusado pela redação, pelo canal, por exemplo, e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na própria imprensa. A cooperadora da assistência social esquecida na passagem do seu aniversário e se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se à nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo, independente da religião. O cristão que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir, a rigor, sob as bênçãos daquilo que o cristianismo nos ensina. Quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados na realidade, porque ninguém vai a um templo religioso para primeiramente doar-se. Todos nós vamos a esse templo religioso para receber antes de mais nada, seja quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivos humanos, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não ocorre o melindre e nem a vaidade, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la recordando que a fraqueza de alguém sempre surgirá no caminho de alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Lembremos então de, ao iniciarmos qualquer atividade que seja, ao nos apresentarmos em qualquer lugar, lembremos e tenhamos em nossa memória, em nosso dia a dia, em nossa consciência, o problema da vaidade, que é ruim, que traz problemas. Lembremos do melindre, que devemos superar sempre,
Porque nós, como o outro, tem sonhos e desejos, e que são naturalmente diferentes, porque cada um de nós se encontra em momentos diferentes também, de evolução moral ou intelectual que seja. E lembremos do orgulho, que precisa ser combatido, porque o orgulho é uma doença. Muito embora repetidas vezes falado, o orgulho nem sempre é compreendido, porque o orgulho nos faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros, e não somos melhores do que os outros. Lembramos do grande exemplo que é Jesus, que esteve aqui entre nós, usando um corpo físico como o nosso. Agora ele se encontra no plano espiritual, como governador espiritual do planeta, nos auxiliando sempre, nos atendendo sempre às nossas rogativas. E Jesus, ele nos serviu de modo humilde, sendo ele o maior e mais elevado espírito que nós conhecemos. Mesmo assim, ele foi humilde em todos os momentos em que esteve aqui junto de nós. Hoje ele está junto de nós, mas no plano espiritual. Mas a sua figura exemplar, carinhosa, humilde, ficou para todo sempre, tanto que fez uma divisão de tempo no planeta Terra, o antes e o depois de Jesus. Então reflitamos sobre esses problemas e evitemos a vaidade exagerada, claro, porque nós devemos cuidar do corpo, cuidar das roupas, cuidar do asseio. Isso não é vaidade. A vaidade é quando a gente exagera. Combatamos o melindre. Por qualquer coisinha, a gente fica, como se diz popularmente, de cara amarrada, fica de mal do outro. E combatamos o orgulho sempre. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um like, deixe o seu comentário também, porque é sempre muito importante ouvirmos aquilo que vocês que assistem aos meus vídeos pensam. Surgiram vídeos, inclusive, temas. Se você puder, inscreva-se em meu canal, me ajude a divulgar o canal, que está no YouTube. Lembrando que o nome do canal é o meu nome mesmo, Jorge Jossi Wagner. E por fim, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Desejo, portanto, meu amigo, minha amiga, que você fique bem, que você fique em paz.